Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Hoje é dia 20 de outubro, sexta-feira, aquele dia que todo mundo gosta. E vamos às notícias. A Argentina se prepara para a eleição presidencial que acontece neste domingo. Energia deve ficar fora do imposto seletivo. Termina prazo para a sanção do marco temporal. E chegamos ao episódio 101 do podcast 5 Minutos, então fica com a gente. A Argentina se prepara para ir às urnas neste domingo, dia 22. 5 candidatos estão na disputa à presidência do país. Entre eles, Sérgio Massa, representante peronista e atual ministro da Fazenda, e o polêmico Javier Milei. O cenário em que eles se apresentam é de um país com inflação anual que chegou à casa dos 140%, profunda crise cambial e mais de 40% da população na margem da pobreza. Eu pedi para que o cientista político Magno Cal explicasse o que está em jogo nesta disputa. Magno é diretor executivo do Livres. A Argentina, que vai às urnas nesse domingo, é um país muito machucado por sucessivas crises econômicas que parecem ter esgotado o repertório dos dois grandes polos de poder, um à esquerda, peronista, e um à direita, mais conservador, que dominavam a política do país desde então. E um dínamo político eleitoral que aparece nessa campanha, quebrando essa alternância entre esses dois grandes partidos, é Javier Milei. Javier Milei com um discurso bastante antipolítica, e não antipolítica como prática política, mas o mundo, antimundo da política. E isso é um discurso que ressoa muito bem num país que tem esse contexto de empobrecimento, de crises econômicas, e que a classe política tradicional parece ter levado a um beco sem saída. É difícil especular baseado em pesquisas, mas parece que se Javier Milei não acabar por colocar a política argentina de cabeça para baixo, vencendo as eleições, no mínimo ele conseguirá dar uma boa chacoalhada num país que, sem dúvida, precisa de uma chacoalhada. O governo brasileiro deu todos os sinais que podia de uma preferência por Massa. Só que as chances de vitória de Milei são reais. Ele ganhou as prévias e tem despontado com larga vantagem em pesquisas recentes. Em uma entrevista que concedeu à agência Reuters e foi publicada ontem, o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, se disse preocupado. De acordo com o ministro, uma pessoa que tem como bandeira romper com o Brasil uma relação que foi construída ao longo dos séculos preocupa. O relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, afirmou que pretende deixar o setor de energia elétrica fora do imposto seletivo. Só para explicar, esse imposto seletivo, que também foi apelidado de imposto do pecado, é uma sobretaxação em bens e serviços que possam prejudicar a saúde ou o meio ambiente. Braga afirmou, no entanto, que ainda não há definição sobre a exclusão de outros 2 itens que também têm preocupado: combustíveis e telecomunicações do rol desse imposto. Vamos ouvir. Combustível eu não tenho certeza, porque combustível ele tem impacto no meio ambiente. Energia, 92% da matriz energética brasileira é limpa. Então eu não posso penalizar 100% da matriz energética brasileira por causa de 8% da matriz. O relatório da reforma tributária deve ser entregue na próxima semana à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Termina hoje, sexta-feira, o prazo para sanção presidencial ao projeto do Marco Temporal. Pelo texto, a demarcação de terras indígenas só poderia acontecer mediante comprovação de que a área já era ocupada pela comunidade antes de 1988, que é a data da promulgação da Constituição.
Essa matéria tem gerado muito embate. O marco temporal foi aprovado pelo Congresso, só que setores da esquerda são contra e têm pressionado o governo pelo veto. O governo, por outro lado, se vê acuado, já que precisa dos votos da bancada do agro, que é a favor da matéria. Agora, antes de terminar, só um registro. Este é o episódio de número 101 dos 5 minutos. Pois é, minha gente, a gente ultrapassou a marca dos 100 episódios. Olha só que coisa boa. Então, muito obrigado para você que sempre está aqui me ouvindo. E eu quero agradecer também a toda a equipe do Antagonista, só que especial a Robson Negrini, que fica dando esses efeitos sonoros maravilhosos, e a Otávio Augusto, que também conduziu os trabalhos no mês passado enquanto eu estava de férias. E vai ser sempre bem-vindo aqui. Então, muito obrigada e até segunda-feira.